Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 5, a palavra de Deus nos fala o momento em que o Senhor Jesus faz um milagre na vida dos discípulos. No capítulo de número 4, capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da tentação do Senhor Jesus Cristo, na qual ele vence pela palavra do Senhor. E agora, no capítulo 5, a palavra de Deus nos fala assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, nessa passagem, ele faz tudo isso de maneira organizada. A multidão o apertava, e dessa forma não seria possível ensinar a multidão de uma forma organizada. Jesus, que é o nosso melhor exemplo de organização, pois é o Criador de todas as coisas. Foi ele que organizou as estrelas, organizou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aqui, de maneira organizada, ele pede que, entrando no barco de Simão, ele pediu que o barco fosse afastado um pouco da terra. E assim Jesus sentou e ensinou do barco a multidão, para que as pessoas pudessem lhe ouvir de uma maneira organizada, pois a multidão o apertava. Com isso, nós aprendemos que no reino de Deus é necessário organização. As coisas não podem acontecer de qualquer forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, os discípulos haviam trabalhado toda a noite. Simão e seus homens haviam trabalhado toda a noite e nada haviam pescado. Mas sobre a palavra do Senhor, eles obedeceram à palavra do Senhor e lançaram a rede, e fazendo dessa forma, colheram uma grande quantidade de peixes, de tal forma que a rede se rompia pela grande quantidade de peixes. Vendo tudo isso, Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E também os demais discípulos que estavam naquele barco, os demais homens que estavam naquele barco, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esses homens, diante desse milagre que o Senhor Jesus fez, eles não ficaram de pé, eles não ficaram de qualquer forma, mas nós vemos aqui em Simão que ele se prostrou diante do Senhor Jesus e pediu que o Senhor Jesus se ausentasse dele, pois ele não se julgou digno de estar ali na presença do Senhor. E é isso que acontece quando a glória de Deus é revelada em nossa vida. Nós não nos sentimos dignos de ficar na presença do Senhor, pois é pela sua misericórdia, não é pelas nossas obras, mas é pela sua misericórdia que nós continuamos na presença do Senhor Jesus. Muitos não têm esse temor, não têm essa reverência, pois não conhecem a glória do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós vemos que quando eles levaram os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. O que nós temos deixado para seguir o Senhor Jesus? No versículo 12 em diante, nós vemos que Jesus cura um leproso. E diante disso, depois que aconteceu esse milagre, Jesus se retirou para os desertos e ali orava, pois Jesus não ficava somente em meio à multidão fazendo milagres, ele também se retirava para os desertos e ali ele orava, falava com Deus. É isso que nós também devemos fazer. Muitas vezes achamos que a obra de Deus é somente pregar, somente ficar em meio à multidão, em meio aos trabalhos, mas também devemos tirar momentos para falar com Deus, momentos de intimidade com Deus, momentos de comunhão com Deus no nosso dia a dia. Isso é de extrema importância.
Nos demais versículos, versículo 17 em diante, nós vemos a cura de um paralítico que, com muita fé e também ajudado por alguns homens, ele é descido através de um telhado, pois o lugar onde o Senhor Jesus estava, a multidão ali, não permitia que eles entrassem pela porta, pelo lugar mais conveniente, mas com muita fé, ele é descido pelo telhado e ali Jesus cura ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27 em diante, nós vemos o chamado de Levi, em que Jesus diz a ele uma palavra muito simples: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez um grande banquete na sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, reclamavam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, com muita autoridade, respondeu, dizendo: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No versículo 33 em diante, disseram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Jesus disse a eles: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Aqui nós vemos o Senhor Jesus anunciando que naquele momento o esposo estava com eles. O Senhor Jesus estava com seus discípulos. Mas dias viriam, e esses dias chegaram, em que o esposo lhes foi tirado. E naqueles dias eles iriam jejuar. E nós vivemos nesse dia. Nesses dias nós devemos jejuar, nós devemos nos consagrar ao Senhor, para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Consagração a Deus é necessária a cada dia, de acordo com a vontade e a direção do Senhor. Isso é de extrema importância em nossa vida. Nos demais versículos nós vemos que o Senhor Jesus diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O odre era um recipiente onde o vinho era armazenado, pois ninguém colocava vinho novo em odres velhos, porque se isso fosse feito, o vinho novo iria romper os odres, e assim o vinho iria cair daquele recipiente e os odres iriam se estragar. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Jesus aqui traz novos ensinamentos, e ele nos dá esse grande ensinamento, que para recebermos aquilo que é novo, nós devemos ter uma mente renovada. E isso só acontece pela não conformidade com esse mundo, assim como Romanos 12 nos ensina, que nós venhamos não nos conformar com esse mundo, mas que nós venhamos renovar o nosso entendimento pelo entendimento da palavra do Senhor em nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.